Na verdade, não fomos chamados por Deus para a gente viver no mosteiro, para a gente viver só dentro da igreja e dali não sair mais. Nós fomos chamados para ser luz, a luz que vem de Deus. Transmitir o amor que Jesus Cristo mostrou aqui na terra, o amor verdadeiro que vem de Deus. Esse sim é o nosso chamado, é isso que nós devemos seguir. E quando nós falamos sobre ser luz, sobre viver também na presença dos nossos inimigos, consigo me lembrar da parábola de Jesus Cristo, contada lá em Mateus 13, a partir do versículo 24. Nós temos aqui o joio e o trigo convivendo juntos até o fim, até o dia em que virá a mão do Senhor e ele colherá separadamente, delicadamente, ele vai separar o trigo do joio. Lá em Amós a gente consegue ver também no versículo 9 que Deus ele vai colocar ordem e ele vai separar os bons dos maus. E aqui no caso de Amós ele está falando a respeito de Israel, mas serve para a gente também nos dias de hoje, como que Deus vai separar o trigo da casca sem perder um só grão. Ele vai conseguir fazer essa diferenciação. Por quê? Porque Deus conhece o nosso íntimo. O trigo e o joio, eles podem ser muito semelhantes, eles podem ser aparentemente aos olhos do homem, o que a gente pode ver por fora é muita semelhança. E as chances da gente confundir, sabe, essas pessoas que se dizem ser seguidores do Senhor, essas pessoas que se dizem ser seguidores do Senhor, é muito grande, porque nós não podemos enxergar com os olhos de Deus. É por isso que um dia Jesus virá, Jesus voltará. E ele vai com os olhos de Deus, com o coração de Deus, com a sabedoria de Deus. Ele vai diferenciar o trigo do joio. Enquanto isso, nós estamos aqui como trigos vivendo entre o joio. É importante a gente entender que nós precisamos ser a luz, que é inevitável a gente conviver com as pessoas, com o joio dessa terra. É inevitável e, na verdade, é até uma forma da gente transmitir o amor de Deus. Transmitir esse amor para que as outras pessoas também possam ter a chance de se tornar um trigo, sabe? Quando a gente fala fisicamente, assim, transformar em trigo e joio é impossível, ou vice-versa. Mas quando nós estamos falando a respeito de Deus, nós estamos falando que milagres acontecem. E quando nós sabemos separar as coisas, nós conseguimos sim não ser influenciados e sim influenciar pessoas. A verdade é que nós fomos chamados aqui na Terra para sermos grandes influenciadores de Deus. Se você não está fazendo isso, você está vivendo a sua vida cristã de uma forma errada. Todos os dias nós precisamos levantar e ser luz e brilhar. Todos os dias a gente precisa repor as nossas energias, alimentar a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Deus, para que essa luz, para que esse fogo que existe dentro da gente não se apague. Isso é muito importante e é isso que vai fazer, a nossa essência que vai fazer com que Deus diferencie o joio do trigo, porque Ele tem essa capacidade de enxergar os corações das pessoas, entrar na mente e poder ver realmente quais são as boas intenções daquela pessoa, quem são realmente os cristãos, quem está aqui anunciando e sendo luz para o Senhor e quem está só, na verdade, blasfemando ou então confundindo a palavra do Senhor. Mas o que eu quero dizer para você é para que você siga fiel ao Senhor. Ou então, a partir de agora, tome uma decisão.
Tome uma decisão de ser realmente trigo, de facilmente se curvar ao Senhor, de ser humilde, sabe? Uma das grandes diferenças entre o trigo e o joio é que o trigo, ele se curva ao Senhor, ele é humilde, é como se fosse, se a gente for colocar uma personalidade de uma pessoa humilde, mas o joio não. O joio, ele é forte, é como se ele estivesse aqui no mundo dele e nada vai poder mudar aquilo que ele pensa, aquilo que ele imagina, de tão cabeça fechada, mente fechada que ele tem. Mas não é isso que o Senhor quer pra gente. O importante dessa parábola é a gente entender que o trigo é o povo de Deus e o joio é o povo do inimigo. O povo de Deus, ele crê e anda nos caminhos do Senhor e ele tem um coração voltado para o Senhor, crê no sacrifício de Jesus que fez lá na cruz por nós. Mas o joio, ele é totalmente contrário às verdades e ele está longe de ser um seguidor de Deus. Ele foi colocado no meio do trigo para destruir, para confundir. Além disso, o trigo, ele possui, como eu falei antes, essência. E o joio, ele só possui aparência, que aos olhos dos homens facilmente serão confundidos. Quando a gente analisa o trigo, nós percebemos como o trigo é saudável, sabe? Como ele gera frutos, como ele gera outros nutrientes para os seres humanos. Já o joio não. O que o joio gera? Nada. Ele é como se fosse um veneno para o ser humano. Então existe essa diferenciação de quem tem essência, quem é realmente cristão, servo do Senhor, ele alimenta, ele ajuda a ser alimento para as outras pessoas, porque quem tem essência está carregando a palavra de Deus. Se você está carregando a palavra de Deus, você está servindo de instrumento e de alimento para as outras pessoas. Essa é a importância de ser um trigo e não um joio. E a grande questão dessa parábola é que um dia vai chegar uma hora. Hoje pode até ser difícil da gente diferenciar, sabe, o trigo do joio, as pessoas que servem ao Senhor e as pessoas que não servem. Pode ser sim difícil, mas um dia Deus vai voltar e Ele vai separar esse trigo do joio perfeitamente. E será queimado no inferno tudo aquilo que não for trigo. É por isso que eu quero ser trigo. E você, o que você quer ser? Love is never boastful, never proud. And when all that there is in the past, there are just 3 gifts that will last. There is faith, there is hope, and there is love. And the greatest of these